Ok, tá gravando agora, certo? Então, nos últimos dias, nas últimas aulas, semana passada, nós vimos pilhas e filas. Nós mostramos implementações delas usando vetores e arrays, tá certo? Só que agora a gente vai fazer as listas ligadas. Primeiramente, qual é a vantagem da lista ligada das outras? E as desvantagens também, nada é perfeito, né? Bom, a vantagem é que eu não vou precisar ficar alocando um vetor de posições que tem que caber todo mundo ou ficar redimensionando ele, dobrando o tamanho, né? O que vai acontecer, a gente vai ver uma forma de organizar os dados em memória principal, de forma que se eu alocar um dado, eu vou alocar um quantidade de memória proporcional àquele dado em memória principal. E se eu quiser expandir isso numa lista, eu vou alocando para cada elemento a lista. E na hora que eu for retirando os elementos, eu posso então também descartar a memória que eu estava usando para guardar um elemento que eu não preciso mais, que eu retirei da minha fila ou da minha pilha. Vamos começar por aí, depois vamos ver isso como forma de guardar dados para serem consultados depois. E vamos então entrando nessa seara um pouquinho. Tá certo? Então, o que é uma lista encadeada? Basicamente, eu botei aqui uma imagem para vocês. Deixa eu ver se eu consigo ampliar o tamanho dela um pouquinho. O que vocês estão vendo, né? Observe que tem um dado, só que esse dado, ele não, esse objeto, essa entidade na memória, ele não está só com o dado guardado, ele está com o dado e tem alguma coisa que, como se fosse uma seta, apontando para o próximo elemento. Tá certo? Vocês já viram algum jogo nesse reality shows? Ou tipo Amazing Race? Alguém já viu esse ou participou da gincana que você descobre uma pista e depois vai atrás de outra e de outra e de outra? Alguém já fez alguma brincadeira desse tipo? Hum, pelo visto, ninguém nunca brincou de caça ao tesouro, não é isso? Pronto, então em caça ao tesouro você acha uma pista e essa pista te leva a outra pista, não é isso? E assim por diante. Pronto. Então, a ideia da lista encadeada é mais ou menos essa. Eu vou ter meu dado e eu vou ter um campo que ele vai me dizer onde está o próximo dado. Tá certo? E ao fazer isso, eu consigo então ir para o próximo dado. A vantagem disso é que eu só vou alocar dados conforme a minha necessidade. A desvantagem disso é, por exemplo, eu quero acessar o terceiro elemento que está guardado. Então, eu tenho que passar o primeiro encontrar o segundo, aí encontro o segundo, eu vou para o terceiro. Ou seja, acessar alguém no meio é muito mais trabalhoso que com array. E talvez nessa hora valha a pena eu elucidar para alguns de vocês como é que funciona em verdade o array. Então, vou aqui para o Sublime, não para mostrar um código, mas para mostrar como algumas coisas funcionam. Não tem um quadro branco aqui no momento comigo, então eu vou usar o Sublime para isso. Então, se eu fizesse em Java int e vetor, tá certo? Eu teria um vetor de 7 posições. Para acessar a primeira posição, me bastaria fazer isso aqui. E para acessar a última posição, me bastaria fazer isso aqui. Não é isso? Essas palavras-chave,
acessa I vetor 0 acessa o primeiro elemento do array e I vetor 7 acessa o último elemento do array. Estou falando alguma besteira? Tudo certo? Agora, por quê? Como é que isso funciona? Isso funciona porque a palavra I vetor sozinho, ela na verdade ela está guardando um endereço de memória que sempre vai ser expresso, ou costumeiramente expresso em hexadecimal. Só botei aqui 6 dígitos, mas tem decimais, tá certo? Então, quando eu digo I vetor 0, isto é o equivalente a eu dizer, pegue o endereço de I vetor mais 0 vezes o tamanho de inteiro, 4 bytes. E com isso, ele vai deslocar esse endereço aqui quatro bytes à frente, me dando perdão, 4 bytes não, 0 bytes à frente, e retornando o endereço do primeiro elemento. Essa última aqui embaixo vai fazer algo similar, só que aqui vai ser 6 vezes 4 bytes, 6 vezes 4, 24. 24 em hexadecimal é 15 mais 9, não é isso? Então isso aqui vai dar, somar 1 aqui, e eu tenho que somar 9 aqui, então deve ser mais ou menos esse endereço de cabeça, né? Posso estar cometendo algum errinho de cabeça. Eu acho que eu consigo uma calculadora científica aqui para converter. Eu acho que consigo aqui no Windows. Só para fazer aqui, abrir a conta e fazer a conversão, né? Então, se eu estou em hexadecimal, né? E eu sou... Deixa eu só compartilhar a continha que eu estou fazendo na calculadora. Na hora que eu estou correto. Então, eu tenho 87, 8841, e eu quero somar com 24. 24 em hexadecimal é 16 mais 8, e então isso é 8. É 24 em decimal. E isso vai me dar em hexadecimal, eu errei por 1, é 59. Tá certo? Pronto. Então, essa é a conta que é feita. E observe, vocês não fazem essa conta, quem faz essa conta é a CPU, é o compilador, a CPU que organizam essas contas para vocês. Tá certo? Mas é uma conta bem simples. É a razão pela qual também o array, o vetor, ele tem que ser um bloco de memória contínuo, porque eu acesso essas memórias dessa maneira. Tá bom? O que acontece na lista encadeada é que eu vou ter uma organização diferente. Eu vou ter o dado no meu objeto e pelo menos um endereço do próximo. Tá certo? Por exemplo, o dado. Temos aqui o primeiro aqui na telinha é João Vitor. Tá certo? Então eu vou pegar o nome dele. João Vitor é o dado que está guardado nesse objeto. E aqui do lado, o próximo campo é o endereço onde está o próximo dado. E, calma. Caiu a internet. Então, qual é a ideia?
ter um grande espaço de memória e eu ficar indexando dessa forma, o que eu vou fazer é ter um dado que ele vai guardar o dado que precisa que ele guarde e um endereço onde vai estar o próximo dado. Nesse sentido, esse próximo dado não precisa ser um adjacente, pode estar em qualquer outra posição da memória. E assim eu vou então encadeando os endereços, tá certo? Depois a minha volta, quem está aqui agora, depois do meu nome é o Enio. Então o Enio seria o próximo e ele teria o endereço do próximo elemento na memória. Então com isso eu melhorou um pouquinho. Eu vou tentar agora. Voltou a vida agora o 5G, deixa eu ver se ele funciona. Alô, tá me ouvindo? Melhorou? Pronto. Então vamos continuar. Então, o que acontece aqui? Cada dado ele tem um endereço do próximo dado e é como se eu estivesse montando um elo coerente. Ou que já jogou aquele joguinho barril de macacos, eu penduro um macaquinho depois do outro. Tá certo? A desvantagem é que para eu acessar um dado que está no meio, eu tenho que acessar eles em sequência até o último. De certa forma, isso já acontece. Java esconde isso de vocês quando vocês usam linked list. Quando vocês usam linked list, posso acessar diretamente o elemento 4. Não. Ele usa a mesma sintaxe, ou seja, a mesma forma de escrever de acessar o número 4, mas ele vai ter que fazer exatamente o que a gente vai ter que fazer com o list em cadeia daqui. Percorrer o elemento 0, 1, 2, 3 até chegar ao índice 4. Então, por isso que o linked list para grandes volumes de dados tende a ficar mais lento em acesso sequencial, um atrás do outro. Em contrapartida, eu não preciso mais me preocupar com o dimensionamento, ficar dobrando ou reduzindo de tamanho a cada vez. Eu simplesmente aloco o quanto necessário e desaloco o quanto necessário. Tá certo? Então, isso aqui é uma ferramenta de interesse. Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso num... Faz um ano que essas coisas, né? Quando a gente não usa algo, a gente esquece. Vamos abrir aqui uma lousa. Tá certo? Então, eu compartilhei uma lousa com vocês, né? Então, qual é a ideia que a gente vai ficar traçando aqui? Eu vou guardar meus dados, tá certo? Nós temos aqui João Vitor, certo? Depois tivemos o Enio, certo? E o próximo que eu vou pegar me perdoe a música, o pessoal aqui assistindo TV. Acontece. Temos bandeira, né? A bandeira. Então o que vai acontecer? Em vez de ter eles em sequência na memória, o que eu vou ter é um objeto aqui e ele vai ter um endereço onde vai estar o próximo elemento. E essa, por sua vez, vai ter o endereço do próximo elemento, tá certo? E quando não estiver mais próximo, aí esse aqui vai guardar um nulo, que eu vou representar aqui para um símbolo de aterramento de engenharia elétrica.
certo? Então, essa é a ideia que eu quero dizer. Então, os dados podem estar espalhados pela memória, não precisa estar um do lado do outro. As vantagens, quando eu quiser colocar mais um dado, tá? Clarissa, eu lembro do nome. O que é que vai acontecer? Se eu quiser inserir no fim, é relativamente simples. Basicamente, o que eu vou fazer é, no final da lista, eu vou dizer, olha, o seu final agora não é mais Enio, Enio vai ter um apontamento para Larissa, e Larissa, o próximo dela é um nulo, então ela está no final da minha lista. Tá certo? E isso é chamado de lista simplesmente encadeada. Tá bom? Entenderam a ideia? Pronto. Agora vamos ver então um pouquinho de como é que é isso em termos de código. Vou mostrar aqui uma fila. Tá certo? Aí eu vou mostrar aqui uma fila. Deixa eu abrir aqui no próprio Sublime. Uma fila. Uma fila usando esse conceito. Então estamos de volta aqui para a tela do Sublime. Sair do Jamboard um pouquinho para cá. Então temos Public Class Queue, que fila em inglês e em francês. Observe, eu tenho aqui o nó primeiro, que é o começo da fila, e o último. Mas que classe é essa nó? Eu vou criar aqui. A classe nó, ela tem um dado, e observe, ela tem um objeto do mesmo tipo da classe dentro dela. Tá vendo? Então, isso é algo que eu espero ter comentado na aula passada, mas se eu não comentei, eu vou falar agora. Os objetos, ou seja, tudo que é de tipo de uma classe, eu deixo isso ser mais claro nisso, os objetos do tipo classe, eles não guardam o dado em si. O que eles guardam é o endereço onde está o dado. Tá certo? Então, quando se declara um objeto e ele começa com valor nulo, ele quer dizer, olha, não tem um endereço de memória ainda para esse dado, então estou apontando para o endereço 0. Então, essa instrução aqui, essa declaração, node next, é o endereço do próximo nó que contém o meu dado. Tá certo? Então, essa minha classe fila, se vocês lembrarem, a fila tem uma cabeça, a cauda, o primeiro e o último. Está aqui o nó que vai ser o primeiro, está aqui o nó que vai ser o último. Quando eu inicializo, o que é que eu faço? Primeiro e o último são nulos. E o n é igual a 0. O que eu estou dizendo? Eu estou com a fila vazia. Eu não tenho nem o primeiro e nem o último. Certo? Quem não está confortável, já fala os desconfortos agora. Já fala o que está incomodando. Ok, Public Class Queue. Ela vai guardar um tipo de dado que eu vou informar. E ela implementa a classe tarefa que a gente vai ver mais para baixo. Então, tudo vai ser, os dados serem guardados em nós, que são meus elos de corrente. Então, eu vou ter um nó para o primeiro e o nó que é o último, que aqui está sendo tudo posto como privado, e um contador de números de elementos. Mas que tipo nó é esse? Eu criei ele especificamente para essa classe. Essa classe nó, ela que vai guardar meus dados, por isso está aqui o item. Ela contém um campo para o dado que eu vou mandar, e o outro campo é o endereço do próximo elo da corrente. Se não houver um próximo, eu vou guardar um nulo aqui. Ficou mais claro, Rafael? Ok? Aí, quando eu crio a fila, o primeiro igual a nulo, o último igual a nulo, n igual a 0.
tá certo? Aí está vazio. Como é que eu sei que está vazio? Se não tem ninguém na fila, ou seja, o primeiro é nulo, tá bom? E aí, o tamanho da fila é o número de elementos que guardei nela, n. E vamos seguindo aqui. Acho que olhar aqui o primeiro, eu retorno o primeiro ponto do item. Só relembrando, embora essa classe nó seja uma classe privada, o fato dela estar dentro da classe queue, da classe fila queue, me permite acessar todos os dados dela diretamente. Então eu posso acessar o item sem nenhum problema. Enfileirar. Então o que é que acontece aqui? Você se lembra do desenho que eu fiz? Eu apaguei o nulo do último e fiz ele apontar para um novo elemento, não foi isso? Pronto, é o que eu vou fazer aqui, ó. Node, o antigo último, tá certo? Por que o antigo último? Porque o último agora vai ser quem vai entrar na fila por final da fila. Aí eu faço, ó, last igual a novo nó, do tipo de dado que eu preciso guardar. Eu guardo o dado nele. Eu guardo, digo que o próximo dele vai ser nulo, desse novo último elemento. Então, se a fila estiver vazia, o primeiro é igual ao último. Tá certo? Porque a fila estava vazia, não tinha ninguém. Se não, eu digo, olha, o antigo último, que agora é o penúltimo, eu guardei o endereço dele aqui. No campo próximo, ele guarda o endereço de last. E eu incremento n++. Então, eu queria hoje só discutir esse pequeno trecho aqui, talvez o desenfileirar, e o resto do qual a gente vê na próxima aula, mas eu queria discutir isso aqui, porque eu entendo que é a parte talvez mais confusa do curso. Ela não é difícil, mas envolve quebrar uma concepção que vocês tinham de que os objetos de um tipo de uma classe guardam aqueles campos. Não, na verdade eles guardam o endereço daqueles campos. Então, alguém está tendo problema em visualizar isso aqui? Pronto. Então vamos lá para o Jamboard de novo, tá certo? Pronto. Quando vocês estão no Jamboard, né? Então, essas setas que vocês estão vendo são, na verdade, um outro campo. Então, quando eu tenho um tipo nó, eu tenho nele um outro campo que é o endereço. Então, essa seta, na verdade, é esse outro campo. Tá certo? E aí, o que acontece? Eu tenho um campo primeiro que ele guarda o endereço do primeiro elemento. Então, esse aqui é o primeiro. Tá certo? Mas, na verdade, embora seja o primeiro, o que ele vai guardar é o endereço do primeiro nó. Como assim, professor? Esse aqui é o first. O que ele é, na verdade, é só uma seta. Ou seja, ele só guarda o endereço de onde está meu primeiro dado, que é João. Nesse desenho aqui, o meu último ele estaria guardando o endereço de Larissa. Certo? Aí o que acontece? Quando eu vou, esse aqui é o último. Quando eu vou inserir um novo elemento, eu crio um objeto temporário que guarda o endereço do último, 0x678961. E eu vou editar ele só para deixar claro. Isso aqui é o old last.
Old last é isso aqui, que é o endereço de Larissa. Esse aqui é o last. Tá certo? Então, quando eu quero inserir, o que eu faço? Old last é igual a last, então copiei o endereço. Aí eu faço last, dá um new nele, não é isso? Quando eu dou um new, o que eu faço é criar um outro espaço de memória. Vou botar aqui um espacinho só para deixar ele vazio. Tá certo? E ele está aqui. E esse espaço ele vai ter um endereço. Então o que o last vai guardar é o endereço onde está esse espaço de memória. E esse endereço, na verdade, essa minha seta apontando para cá. Tá certo? Crio um novo nó. Para um novo nó vazio. E nesse novo nó vazio, eu coloco o meu dado. Tá certo? Deixa eu ver mais o nome daqui, Rafael, né? Então, eu venho aqui e escrevo que quem está entrando é Rafael. Tá certo? E quando eu faço isso, eu digo que o campo próximo dele é nulo. Então, o campo próximo dele, eu vou desenhar aqui uma seta para um fio terra simbolizando nulo. Aí eu vou ver o old last. O old last é nulo? Não. O old last é Larissa. Então eu aviso, Larissa, seu campo próximo não é mais nulo. Tá? Seu campo próximo agora é o endereço onde está Rafael. Tá certo? E se vocês verem aqui, deixa eu ajeitar aqui o volume para padronizar. Esse aqui é meu primeiro. Do primeiro eu tenho acesso João Vitor. De João Vitor acesso Bandeira. Bandeira no campo próximo acesso Enio. Enio no campo próximo acesso Larissa. E Larissa no campo próximo acesso Rafael, que é acesso nulo. Ficou... Oi, tá me ouvindo, Natanael? A gente tá no Jamboard. Estão me ouvindo? Ok. Pronto. A internet hoje, a impressão que a energia elétrica do bairro também é ruim aqui. Mas vamos nós. Então, o que acontece é que eu faço dessa maneira. E assim, eu, num custo fixo de operação constante, eu acrescento novos elementos na minha fila. Tá bom? Para isso, você só tem que entender para como isso funciona. Vamos voltar um pouquinho para o código agora. Vou compartilhar aqui o código de novo. É que um objeto de um tipo de uma classe, ele guarda o endereço onde está o dado. Ele não guarda em si o dado. Porque se ele guardasse o dado e eu tivesse, por exemplo, um dado com o mesmo tipo dentro dele, isso seria um dado de memória infinita. Não é o caso. O que ele tem é um dado que guarda um nó, um F de corrente, que guarda um dado e o endereço para o próximo dado. Se não houver um próximo, ele guarda o nulo. Tá bom? Então, é aqui que nós estamos. Ok? Ficou mais claro? Alguém não entendeu ainda? Pronto. Então, se eu quero enfileirar, basta eu guardar o endereço do último, crio um novo nó, guardo o dado nesse novo nó, faço dizer que o próximo dele é nulo, e aí eu digo, olha, tinha alguém antes? Tinha alguém antes no último. Eu guardei o endereço dele. Eu aviso que no campo próximo, agora o próximo dele é o atual último.
E se eu quiser desenfileirar, se estiver vazio, eu posso dar um erro, ou simplesmente não fazer nada. Aqui está dando um erro. Eu guardo meu dado e eu faço o primeiro e o próximo. Tá certo? E se ficar vazio, eu garanto que o último é o aluno. Tá certo? E aí eu retorno meu dado. Dificuldades. Pronto. Deve estar meio cortado, porque a internet e a rede elétrica, no momento, pelo visto, são instáveis. Mas assim, olha como é que é se desenfileirar. Eu guardo o dado do primeiro e simplesmente faço o primeiro receber primeiro ponto próximo. E isso é suficiente para ele andar para o próximo da fila. Tá certo? Aí ele avança para o próximo. E se em algum momento eu encontrar o nulo, cheguei no final da fila, eu aviso para o ponteiro que aguarda o último elemento que ele está no nulo. Enio, acho que seu microfone está aberto, você está conversando no telefone aí tá vazando aqui. Tá bom? Ou ele nem está no computador, só conversando no telefone. De todo jeito, os demais estão conseguindo entender? Ok. Então aí eu desenfileiro dessa forma. Eu explico esse toString depois, tá certo? E aqui eu vou fazer aquela brincadeira que a gente fez antes com os nomes, lembram? Que a gente criou um arquivo tobe. Deixa eu abrir ele aqui, né? Eu acho que foi esse aqui. Ou já esse aqui é o antigo, né? Cadê o de vocês? Ah, não, tá no outro computador de vocês. Eu tô no outro computador hoje aqui. Né? Então deixa eu abrir aqui o tobe e eu vou só trocar alguns nomes, né? Eu sei que temos John na sala, temos Vitor, temos vários Vitors na verdade são João Vitor, né? Temos Amanda, Larissa e o resto eu vou deixar. Então o que acontece? Eu vou enfileirar esses 5 e tirar 3. Depois entra a tabela e vai tirando e vai seguindo aqui a sequência. Tá bom? Então deixa eu só abrir aqui a pasta onde está esse material. Uma prática. Deixa eu compartilhar o terminal com vocês. Ok, chegou, né? Eu vou jogar aqui o tobe.txt, só garantir que eu salvei ele. Então, João Vitor, João, Amanda, Isabela, Pedro Henrique e mais 2 sobraram na fila. Tá certo? Observe que nesse caso eu estou colocando os elementos não na forma de um array, mas na forma encadeada, uma correntinha. Tá bom? Alguma dúvida da execução? Não? Então vamos falar de alguns cuidados. Tá? Que cuidados? Meu Deus, eu compartilhei a mesma tela de novo que eu compartilhei o subir.
Vamos lá. Pronto. Aqui a fila. Quais são os cuidados que tem que se ter? Em primeiro lugar, isso é realmente como um joguinho de ligar elos de corrente. Eu não sei se alguém aqui já fez a fera nata ou não, mas eu sei que se eu errar na construção do elo, eu quebro minha corrente. E aí eu perco dados. O que isso quer dizer? Vamos para o Jamboard de novo. Vou pegar o livro novamente. Tá certo. Calma, deixa eu ver. Okay. Botar aqui o link de novo do Jamboard. Okay. Então o que acontece? Se na hora que eu inserir o avançar nessa fila, eu não mantivesse elos corretamente, é como se eu quebrasse a corrente. E no que eu quebro a corrente, eu perco dados. Então tem que se ter cuidado com possíveis bugs da inserção e da remoção. Tá certo? Porque eles podem quebrar a corrente, o bug pode parecer que é em uma função, mas na verdade está na outra. Tá certo? Então, cuidado na hora de debugar esses códigos, tá bom? E aqui a gente fez uma fila com listas encadeadas. Nós poderíamos fazer pilhas ou simplesmente listas no sentido de como se fosse uma playlist, em que eu posso inserir no meio, depois, no começo, no fim e assim por diante. Tá certo? Mas eu vou parar por aqui por um motivo simples. Eu quero que vocês assistam essa aula. Segunda ou terça-feira eu posto ela esse fim de semana. Vai estar disponível para segunda ou terça-feira, porque eu tenho um tempo da cabeça da gente acostumar que objetos de um tipo de classe em Java, na verdade, estão guardando um endereço de memória. Eu sei que vocês estão vendo outras matérias, estudando outras coisas, vocês precisam rever isso, olhar isso no livro, tá? Vocês vão ver que em todos os livros isso acontece, é desse jeito mesmo, e aí vocês vão ter que aceitar isso e entender as consequências disso. Como hoje foi o primeiro contato, eu vou parar por aqui. Próxima aula eu já vou no ritmo um pouco mais ágil. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, me falem na próxima aula, por favor. Porque eu regulo o meu ritmo conforme a dúvida de vocês. Se eu precisar repetir, a gente repete. Mas a gente vai ter que começar a aprofundar isso daqui. Porque a gente vai ver filas com listas encadeadas, pilhas, listas encadeadas, a gente já entra já em tabela hash. Tá bom? Alguma pergunta? Pronto, eu vou mandar esse vídeo esse fim de semana. Vocês veem com calma, observe. Estou encerrando mais cedo, que é para vocês pararem e pensarem a respeito desse código. Porque eu sei que ele não é difícil, mas vocês não estão acostumados com conceitos. E qualquer coisa que é muito nova, muito diferente, demora um tempo para a cabeça sentar. Se permita olhar esse código de novo até assentar. Tá bom? Então até a próxima aula, gente. Tudo de bom. Tá bom?